Atendendo ao pedido do Manuel, que é da Angola, do Capitão Óbvio e do Why Not Play, bora criar um design para uma farmácia focando em remédios para idosos. Nesse vídeo você vai aprender como criar um design para uma farmácia conseguir atrair mais clientes. Essa é uma série de tutoriais onde eu vou te ajudar a criar vários designs para várias áreas diferentes, usando vários estilos de design e deixar tudo organizado em playlists para cada área aqui no canal para te ajudar. Eu sou J1711, designer profissional há 15 anos. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. E a minha missão é te transformar em um designer de outra dimensão. Se não quiser perder os próximos episódios dessa série, se inscreva e dá uma olhada nos links aqui da descrição. Cria aí um novo documento no tamanho 1080 por 1350, 72 pixels, RGB, 16 bits. Arrasta para cá as imagens que estão disponíveis para download lá no canal Downloads no nosso Discord. O link está aqui na descrição. Essas imagens já estão com os fundos removidos para facilitar o seu trabalho. Organiza tudo dentro de uma pasta, adiciona um fundo sólido no branco e dá um OK. Arrasta isso aqui para baixo para a gente poder visualizar o que está acontecendo. A chamada desse design vai ser Dor nas juntas, nunca mais. E um subtítulo, desfrute de cada momento. Duplica esse texto lá para baixo para a gente poder colocar o nosso call to action, que vai ser entregas grátis. E o grátis a gente já vai aumentar isso para ficar na mesma proporção das entregas. Diminui aqui a altura da linha e a gente vai colocar em algum lugar aqui nesse canto, ou do outro lado, ou centralizado. A gente já resolve isso. O título vai ficar no 89, alinhado à esquerda. Pode jogar isso para esse lado aqui, com a altura da linha em uns 80 pontos mais ou menos. O subtítulo vai ficar no 55, também alinhado à esquerda, nessa lateral aqui. Quanto às imagens, como que a gente vai distribuir essas imagens? Obviamente, essa imagem do casal dançando na frente pode ficar mais ou menos aqui, o foco vai estar todo neles. Esses frascos aqui vão ficar aqui atrás, mais ou menos aqui. E a caixa a gente vai diminuir e colocar aqui atrás. Basicamente dessa forma aqui. Esse casal pode descer um pouquinho mais e aumentá-los mais ou menos assim. A gente já organiza isso de uma forma mais interessante. Sobe um pouco mais. O entregas grátis precisa subir um pouquinho mais para a gente poder duplicar e colocar o telefone do delivery. Adicionado o telefone, vamos organizar isso aqui um pouco melhor. O telefone também precisa ficar num tamanho grande, porque a gente está falando com idosos. Entregas grátis pode ficar aqui superior ao telefone, isso tudo alinhado desse lado aqui. Por quê? Porque a gente vai arrastar para cá o logo da farmácia. Removido o fundo, é só arrastar aqui para o cantinho. Nesse caso a gente não vai escrever nada, é só o símbolo aqui mesmo, só o logo da farmácia, porque é só para exemplificar, é só simbólico. Agora a gente precisa de paletas de cores. Obviamente a gente vai usar o verde, pode ser esse verde do logo. Vamos adicionar mais uma cor, essa cor vai ser no mesmo tom de verde, só que mais claro, bem clarinho para a gente ter contraste aqui. E uma última, que vai ser o branco, e só mais uma, na verdade, que vai ficar aqui talvez para a gente usar ou no vermelho, um vermelhão mais escuro, ou aqui em um tom de azul mais claro e mais opaco. Vamos deixar aqui mais ou menos nesse tom, caso a gente queira misturar um pouco aqui. Esse aqui é o código hexadecimal desse azul, se você quiser usar. Seleciona tudo e arrasta lá para cima, Ctrl G, cores. Estrutura montada, agora é que começa o trabalho de um profissional. E você já sabe do que é que eu estou falando. Fundo, vamos colocar no verde escuro. Sobre esse verde, adiciona um gradiente, radial, reverse e jitter. Aumenta a escala para ficar só nas beiradas. Aqui em 160 ficou perfeito. Pega a ferramenta de elipse, muda a cor para o branco e cria uma elipse bem grande aqui no fundo para a gente adicionar aquele brilho que a gente sempre cria para chamar o destaque para o ponto central. Deixa bem centralizado, filtro, blur, Gaussian Blur e converte Smart Object. Aumenta esse desfoque bem grande, dá um OK, muda o modo de mesclagem para Overlay, duplica, muda o modo de mesclagem dessa segunda elipse para Screen e a opacidade para 50. Pode diminuir um pouquinho essa elipse e a de trás você aumenta um pouco mais. Todos esses textos mudam para o branco, para a gente poder visualizar onde é que estão. Os textos, tanto em relação a tamanhos quanto em relação à tipografia, tem que ser bem legível por conta do público. Aqui no Desfrute a gente vai
organizar isso aqui. Desfrute de cada momento na parte de baixo para a gente ter um texto mais organizado aqui. Pode mudar a altura da linha para 50, para ela ficar mais juntinha. Aqui nessa fonte eu estou usando a Poppins, porque ela é bem legível, fácil de compreender e é bonita. Aqui nesse desfrute, a gente vai mudar para ter uma combinação de fontes aqui para você ter opções também. Na verdade, vamos fazer diferente. Essa fonte aqui, ao invés da gente usar uma outra, a gente vai mudar o peso dela para regular, ou talvez até mais fina aqui para uma light. Assim ela fica mais leve, não chama tanta atenção quanto ao título. Aqui no Entregas Grátis, a mesma coisa, diminui para regular, pode deixar dessa forma em minúsculas. O grátis, você pode aumentar um pouquinho mais, para ela chamar um pouco mais de atenção também, a linha à esquerda e joga aqui para o cantinho. Dessa forma você vai chamar bastante atenção para cá. E o telefone a gente pode aumentar aqui para 62 para ele ficar num tamanho interessante também. Coloca isso alinhado à margem, pode dar um pouquinho mais de espaço aqui entre o telefone e o Entregas Grátis, porque assim a gente cria um bloco. Esse logo é o seguinte, a gente vai adicionar uma sobreposição de cor no branco para ele ficar só esse símbolo mesmo, sem nenhum desenho ali, porque é simbólico. Tira essa linha que ficou mal feita aqui, o recorte, e maravilha. Só você ajustar ali para o canto e se quiser colocar um textinho, duplica esse texto aqui e coloca Farmácia Q28A, o Q é maiúsculo. A linha para a esquerda, pode diminuir o tamanho aqui, só para ficar bem no cantinho e bem interessante assim. Também dá para você colocar isso aqui na parte de baixo e o logo na parte de cima, como se a logo fosse assim, ou assim, não importa. Aqui é só ilustrativo, então não faz tanta diferença, vai depender do logo do seu cliente. E nesse caso, como a gente não tem, pode ser qualquer coisa. Seleciona os dois e acha um posicionamento interessante aí, não precisa ficar tão visível. Agora a gente tem que organizar aqui a disposição dos frascos do remédio e do casal que está dançando. A ideia é que esse casal fique um pouquinho menor que os frascos. Acha um posicionamento aí que fique interessante, incluindo os tamanhos, e organiza isso da melhor forma possível. Essa caixinha vai lá para trás e aumenta um pouco. Essa imagem aqui a gente tem um problema, porque na hora de exportar ela eu cortei sem querer aqui, tá vendo? O que a gente vai fazer então, só para poder continuar esse design sem essa cagada horrorosa aqui? A gente vai pegar a outra imagem que está lá, e essa também está certinha, vai posicionar aqui, só que ao invés da gente usar para esse lado, a gente vai tirar a outra e pode rotacionar a caixa, só que não vai ficar tão interessante quanto da outra forma, mas é uma opção. A gente pode deixar mais ou menos assim, ou inclusive tirar, se você quiser. Também é uma forma. Eu vou deixar daquela forma, só que eu vou inverter aqui o nosso selo do Alien Chucro. Vai ficar mais ou menos aqui na mesma posição em que estava, do mesmo tamanho, só que vai ficar invertido. Não tem problema porque é só simbólico. E também não tem problema ele ficar ao contrário aqui. Tem que ficar um pouquinho mais para cá para que apareça o rótulo desse frasco. Pode diminuir aqui todas essas imagens juntas para a gente ganhar mais respiro nesse design. Tá tudo muito sufocante, muito grande e sem espaço para a gente poder trabalhar. Ok, agora sim a gente tem um design mais interessante. Quanto às outras cores, aqui no Dorna Juntas, vamos testar no azul, ficou horroroso. No verdinho ficou legal, pode ser nesse verdinho aqui. Mesma coisa lá no telefone. Vamos colocar o verdinho no telefone e o Entregas Grátis. A gente pode dar um Ctrl T e diminuir um pouquinho mais para não chamar tanta atenção. Essa imagem do casal dançando pode subir um pouquinho mais, ficar mais ou menos aqui, na mesma altura, como se eles estivessem na mesma posição. Beleza, vamos trabalhar assim. Se ficar ruim, a gente organiza de outras formas. O que está faltando agora para a gente poder ter um design mais interessante e mais agradável, mais profissional? Detalhes: sombra, correções de iluminação, contraste e brilho. Além de alguns outros detalhezinhos que você já vai descobrir. Pega a ferramenta elipse na cor preta, cria uma elipse não tão grande, mais ou menos aqui no tamanho do fundo do frasco, vem em filtro, blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object e coloca aqui um radius mais ou menos uns 5 ou 6. Joga isso aqui para baixo do frasco, Ctrl T e posiciona isso de uma forma que fique interessante. Pode inclusive fazer o seguinte, diminuir esse Gaussian Blur para uns 3, para ele ficar só esse detalhezinho aqui. Duplica, Ctrl J e aumenta esse Gaussian Blur para uns 7, 8. Vamos colocar aqui uns 10, que vai ficar legal. Adiciona um novo filtro em Blur, Motion Blur.
ângulo de 0 e aqui você pode aumentar a distância para 100 pixels. Vai ficar super interessante esse aqui. Seleciona os dois e muda o modo de mesclagem para Multiply. Com essas duas camadas selecionadas, você vai duplicar isso para aquele frasco de trás. Pode tirar aqui o casal da frente, Ctrl T, posiciona até encontrar o ponto. Se você vê que está muito pequeno, aumenta, ajusta e vai encontrando, vai colocando aí até você deixar o mais próximo da realidade possível. Perfeito, ficou fantástica essa sombra. Agora vamos fazer isso nessa caixa aqui. Como? Pega a caneta e cria aqui uma forma parecida com essa base da caixa. Não precisa ficar perfeito, porque a gente vai desfocar isso aqui também. Filtro, Blur, Gaussian Blur, converte em Smart Object. Pode colocar isso aqui no 3, da mesma forma que a gente fez. Já muda o modo de mesclagem para Multiply. Desce só um pouquinho, duplica, aumenta o Gaussian Blur para 10, vem em Filtro, Blur, Motion Blur. Pode manter as mesmas configurações da outra sombra. Perfeito, temos aqui uma sombra bem interessante para esses frascos e caixa. Agora a gente precisa de uma sombra para o casal dançando. Vamos tirar a visualização de todo o resto para focar especificamente no casal. Duplica essa sombra dos frascos aqui para baixo, pode tirar a visualização deles e arrasta isso para cá para deixar isso bem pequeno no tamanho do pé deles. Não tão pequeno, mas não tão grande. Nessa sombra menor, você vai diminuir para 2. Vai dar um Ctrl T e vai encontrar mais ou menos aqui a ponta do pé, mais ou menos assim. Pode até diminuir mais aqui para 1, para ficar bem certinho. Vem em Filtro, Blur, Motion Blur de novo, diminui a distância para uns 35 e dá um OK. A outra elipse que já está lá, pode diminuir aqui o raio para 7 e o Motion Blur você vai ter que analisar. É só um detalhezinho de nada, tá vendo? Esse aqui é o ponto, 64. Ficou ótimo. Ctrl J para duplicar, arrasta isso para cada um dos pés. Vamos colocar isso aqui nesse pé de trás, porque ele já está mais ou menos próximo, tá interessante isso. Dá só para você angular um pouquinho isso para trás e posicionar isso bem na ponta do pé de uma forma que fique interessante. Duplica essas duas elipses aqui para cá, porque elas estão no ângulo correto. Aumenta e encontra o ponto exato aí para essa posição. Duplica e joga lá para aquele outro pé do senhorzinho. Ok, a gente já tem aqui uma sombra, mas essa sombra não está condizente. Claro que você precisa fazer vários ajustes de iluminação e sombra para que isso fique mais interessante. Nessa imagem a gente vai ter que tratar um pequeno detalhezinho aqui, que essa luz branca ela está estourando. Então vem aqui em Filtro, Camera Raw Filter. Aqui você vai vir em Basic, vai tirar um toquinho da exposição e um pouco do Highlights também. Já aproveita e dá um pouquinho de contraste aqui. Diminui o tint para um tonzinho de verde, para isso aqui se integrar ao ambiente, que o ambiente é verde, e aqui na temperatura pode aumentar quase nada. Agora você vai descer aqui em Curve, vai marcar essa opção aqui do verdinho, vai pegar essa linha e dar um toquinho bem de leve para cima, quase nada, tá vendo que já começou a ficar fora aqui, ó? Tem que ser quase nada, tá? E dá um OK. Olha que agora nós temos um casal dentro de um ambiente verde, olha só como estava rosado e agora como ele está verdinho. Esse aqui é o ponto, tá? Adiciona uma nova camada em Clipping Mask. Se você não lembra como adiciona uma camada em Clipping Mask, segura a tecla Alt. Entre essas duas camadas aqui vai aparecer essa setinha apontando para baixo. É só você clicar para adicionar ou remover. Agora com um pincelzinho preto, dureza no mínimo, você vai vir aqui trabalhando essa parte das sombras, sem exagero, para não sobrecarregar, mas vai dando uns toquinhos ali até você ver que ficou interessante. Perfeito. Se você quiser deixar isso aqui um pouquinho mais realista, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma dessas sombras, preferencialmente uma dessas que esteja reta, você vai dar um Ctrl J só em uma dessas aqui, nessa que está mais desfocada, tá? Na outra não precisa, só nessa daqui. Ctrl T, aumenta isso para deixar embaixo do casal. Você vai ter que trabalhar aqui o Gaussian Blur e o Motion Blur. O Motion nem tanto, o Gaussian é que é mais importante, para ele ficar só esse borrão aqui. Ctrl T pode diminuir um pouquinho mais, deixa isso aqui embaixo deles, duplica, coloca embaixo da senhorinha, para ter essa sombra aqui mais agradável. Ok, habilita a visualização de tudo, para a gente ver como está ficando. Agora, para a gente poder incluir esses frascos também nesse ambiente esverdeado, vai ter que fazer a mesma coisa que a gente fez nesse casal. Vem em Filtro, Camera Raw Filter, vem aqui em Basic, diminui só um toquinho o Highlight, aumenta o contraste, dá só um toque aqui no Clarity também
E aqui embaixo em Curve, você vai vir no verde, adicionar aqui bastante verde para isso encaixar lá naquele verdão que a gente está criando. Dá um OK e olha que agora já deu uma melhorada. Vai fazer a mesma coisa com os frascos. Filtro, Camera Raw Filter, vem aqui no Basic, pode tirar um toquinho aqui no Tint para deixar mais esverdeado também, dá um toque no contraste, diminui o Highlights, um toquinho no Clarity. Aqui em Curves, você vem no verde e dá uma aumentada aqui nesse verde também. Dá para fazer isso aqui de outra forma usando o Color Mixer ou o Color Grading, mas vamos simplificar fazendo dessa forma para a gente poder agilizar. Dá um OK e olha só que agora sim nós temos tudo dentro desse ambiente verde. Sobre essa caixinha aqui, adiciona uma nova camada em Clipping Mask com um pincelão bem grande. Você vai dar alguns toques ali com a cor preta para dar essa profundidade, para dar essa sombra que está sendo criada ali. Com bastante cuidado para não exagerar, pode dar uns toquinhos aqui na parte de baixo também para criar esse gradiente interessante. Pode inclusive pegar o verde e fazer a mesma coisa, dando leves toques aqui nessa região de baixo. Muda o modo de mesclagem para Multiply. Nos frascos você vai fazer a mesma coisa, só que agora usando o verde. Só leves toquezinhos aqui nessa parte de baixo, bem leve, bem suave, sem exagero. Muda o modo de mesclagem para Multiply também. Nessa caixa aqui, a gente vai ter que só dar uma escurecida nessas laterais aqui também, bem de leve. Não tem problema que eu estou usando a cor verde aqui, porque é só para dar uma leve escurecida nessas partes aqui, para não chamar tanta atenção. Já nesse frasco de trás aqui, a gente vai ter que fazer com o preto e vai ter que ser com bastante cuidado, porque ele está atrapalhando aqui a visibilidade desse casal. Então vai dando uma pincelada aqui, pode aumentar um pouco mais para alcançar ele mais para a parte de dentro. Muda a opacidade desse pincel para uns 30%, pode diminuir e vem dando uma pintada aqui, ficou exagerado. Pode diminuir para 10% e agora sim ficou um pouquinho melhor. Agora aqui no background, você vai arrastar essa textura para a gente poder testar se vai ficar bom ou se a gente vai usar a outra textura. Muda aqui o modo de mesclagem para um que se encaixe perfeitamente nesse fundo. Você vai ter que encontrar um que fique mais interessante. Pode ser esse Soft Light, que ficou bem interessante. Você vai mudar a opacidade para 50% para ficar só um detalhezinho de nada. Tá vendo que a gente ganha uma profundidade interessante aqui? Esse é o ponto. E só aqui um último detalhezinho, agrupa todos esses textos e arrasta para cá a outra textura que está aí. Essa textura vai ficar só no texto, exatamente só no texto, em Clipping Mask, com modo de mesclagem em Multiply e uma opacidade de 50%. 30% ficou melhor. Clica duas vezes na pasta, adiciona um Drop Shadow. Esse Drop Shadow vai ficar com uma distância de 7, um Size pode ficar aqui no 20, pode até aumentar um pouquinho mais a distância aqui. E a opacidade você vai diminuir para ficar bem levinha aqui, uns 20%. Bem levinha mesmo, tá vendo? Que é só um detalhezinho que nem dá para ver que tá lá, só isso. Dá um OK. E agora, se você quiser só aumentar um toquinho essas imagens, para você ganhar um pouco mais de preenchimento aqui nesse design, você pode. Pode subir um pouquinho mais, com bastante cuidado, porque se você exagerar, você vai começar a mexer nas sombras também. Essas sombras aqui ainda precisa de uns toquinhos mais interessantes, tá? Precisa organizar um pouco melhor, diminuir um pouco ou aumentar, depende daquilo que você quiser criar. E claro, ainda precisa de mais alguns pequenos ajustes nesse design para ficar ainda melhor. Como eu falei, precisa de mais alguns pequenos ajustes aqui para deixar esse design ainda mais profissional. Tá quase pronto, mas ainda precisa de um tratamento mais sofisticado, mais detalhado, o que vai levar mais algumas horas de trabalho. Se você quiser aprender os segredos por trás de cada detalhe que eu ensino aqui, clica no primeiro link na descrição e conhece o designer de outra dimensão. Esse é o nosso design finalizado, me conta aí o que você achou. Eu tô anotando todas as sugestões de design que são comentadas aqui em todos os vídeos, então comenta a sua ideia aí que eu vou trazer também. Se você quiser descobrir como se tornar um designer profissional do absoluto zero em apenas 3 meses, clica aqui, deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que vive reclamando que o cliente sempre pede alteração. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.